Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre a demissão do treinador uruguaio Martin Varini e sobre o retorno do Lúcio Gonçalves ao Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá para os temas do vídeo de hoje, pessoal, que promete ser bem longo, muita coisa para ser dita, porque na noite de ontem, dia 23 de setembro de 2024, o Atlético Paranaense anunciou oficialmente a demissão do treinador uruguaio Martin Varini. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, a queda de rendimento da equipe no Campeonato Brasileiro e a proximidade da zona de rebaixamento foram os principais motivos para o desligamento de Martin Varini. E muito se especulou sobre a participação do elenco nessa demissão, mas a verdade é que informações desencontradas têm circulado entre os setoristas desde a noite de ontem. Por exemplo, em uma live no canal Threads TV, o jornalista 20 anos da Alicane, que também trabalha na Rádio Jovem Pan News Paraná, trouxe a informação de que não havia insatisfação do elenco com o trabalho do treinador uruguaio e que o próprio afastamento recente do meio atacante Nicão foi recebido sem maiores repercussões negativas por parte dos jogadores. Agora, em uma postagem numa rede social, na Threads, a jornalista Nádia Mauad afirmou que Martin Varini não era uma unanimidade no elenco, já havia algum tempo, e que o afastamento de Nicão pesou no relacionamento entre a comissão técnica e os jogadores. Então, diante desse cenário de incerteza, onde duas fontes de enorme credibilidade trazem informações completamente opostas, contraditórias, uma não pode existir se a outra for verdade, eu não me julgo em condições de cravar se houve ou não participação das lideranças do elenco na demissão do Martin Varini. E vai caber a cada torcedor formar o seu entendimento sobre as circunstâncias que levaram à saída do técnico uruguaio, tá? Na minha humilde opinião, caso vocês queiram saber, considerando o histórico problemático das lideranças do elenco do Atlético em relação a demissões de treinadores, me parece pouquíssimo provável que esses líderes não tenham participado de alguma maneira do processo que levou ao desligamento do Martin Varini, especialmente quando consideramos o afastamento recente do Nicão, que ocorreu aí há cerca de uma semana ou há menos de uma semana. Se essa participação foi determinante ou não, se ela foi o principal motivo ou não, eu confesso que eu não sei dizer, mas não acredito que as lideranças do elenco do Atlético Paranaense não tenham participado direto ou indiretamente nessa decisão, tá? Sobre o Nicão, muita gente tem se questionado sobre o que aconteceria com o camisa 11 agora que o Martin Varini, que foi o principal motivo do seu afastamento, foi demitido. E segundo informações da jornalista Monique Vilela, a diretoria do Atlético Paranaense ainda avalia o que fará com o meio atacante, o camisa 11 que não tem treinado no CT do Caju desde que o seu afastamento ocorreu, ele tem permanecido em casa. Inicialmente, quem assumiria o comando técnico da equipe principal de maneira interina seria o auxiliar técnico Juca Antonello, membro da comissão técnica permanente do Atlético Paranaense. Porém, desde ontem circularam informações no sentido de que o Atlético se movimentaria no mercado em busca de um profissional para comandar a equipe principal sob a supervisão direta do diretor técnico de futebol Paulo Autuori e com o auxílio, ou em parceria com o próprio Juca Antonello. Lúcio Gonçalves foi um dos primeiros nomes a circular, ou talvez tenha sido inclusive o primeiro nome a circular. E no início da tarde desta terça-feira, e por volta de 12h30, mais ou menos, o Atlético Paranaense anunciou oficialmente o retorno do ídolo argentino para ocupar o cargo de treinador da equipe principal do Furacão, tá? Trazidas todas essas informações, eu acho que agora sim cabe a gente abrir um espaço para analisar a saída do Martin Varini e a chegada do Lúcio Gonçalves e o que elas podem significar para o futuro de curto, médio e longo prazo do Atlético Paranaense, tá? Vamos então recapitular a passagem de Martin Varini. Vamos passar a régua e verificar o que a gente pode extrair de informações de erros e acertos ao longo desse período, tá? O Martin Varini foi anunciado como treinador no Atlético Paranaense no dia 7 de julho, ou seja, permaneceu no cargo por exatos 77 dias, tá? Em abstrato, em se tratando de futebol profissional, demitir um treinador depois de somente 77 dias de trabalho é uma piada, tá? E é um reflexo da desorganização que impera desde sempre no departamento de futebol do Atlético Paranaense. Tanto é que a gente tem visto os resultados dessa desorganização dentro de campo em meio ao ano mais importante da história do clube até esse momento, tá? Vamos ver aqui o que mais foi anotado. Nesse período, retrospecto do Varini, foram 19 partidas com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um respeitável aproveitamento de 50,8% dos pontos disputados.
Foram 30 gols marcados, uma média bastante interessante de 1,57 gols marcados por partida e 26 gols sofridos, uma média preocupante de 1,36 gols sofridos por partida. Já falei aqui no canal que no contexto do futebol brasileiro, uma média de gols sofridos ali na casa de 0,9 até 1,0 acaba sendo uma média boa, né? Uma média aceitável. Em uma análise superficial, gente, esses não são números ruins, tá? Especialmente considerando o pouco tempo que o Martin Varini teve para treinar, de fato, desde que ele assumiu o comando do Atlético Paranaense. Foi somente uma data FIFA e durante todo esse período, partidas de quarta e de domingo acabaram ocupando o calendário e diminuindo o tempo que a comissão técnica dispunha para trabalhar com os jogadores, tá? E vamos então falar sobre aquilo que trouxe a Monique Vilela. A informação da Monique é que a preocupação seria o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. E aí, a gente fazendo um recorte do Martin Varini no Campeonato Brasileiro, a gente tem 9 partidas com uma única vitória, 3 empates e 5 derrotas, um aproveitamento baixíssimo de 22,2% dos pontos em disputa. Foram somente 7 gols marcados, uma média de 0,77 por partida, então bem abaixo daquilo que a equipe produziu no global, e 13 gols sofridos, uma média de péssimos 1,85 gols sofridos por partida. Tá? Então, diante disso, gente, o desempenho no Campeonato Brasileiro realmente justifica uma preocupação. Porém, a gente precisa se questionar se seria o Martin Varini o principal responsável, e eu proponho uma análise sobre um enfoque um pouquinho diferente. Se nós fizermos uma divisão entre as partidas disputadas no meio de semana, independentemente se por Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, e partidas disputadas no final de semana, onde a gente tem, com exceção da partida do Ipiranga, né, dentro da Liga Arena, que foi a primeira do Martin Varini quando assumiu o comando do Atlético Paranaense, e nas partidas de final de semana, eu estou considerando as de segunda-feira, antes que alguém que queira conferir acabe encontrando números diferentes, a gente vai encontrar uma realidade que diz o seguinte, tá? Em partidas de meio de semana, o Atlético disputou 9 jogos, venceu 7 deles, empatou 1 e perdeu outro. Foram 16 gols marcados e 8 gols sofridos, então médias bem interessantes, 81% de aproveitamento dos pontos disputados. E é lógico, a gente pode questionar a qualidade dos adversários que o Atlético enfrentou, que aí a saber seriam Cerro Porteño, Belgrano, o Racing, né, partida de ida, o Red Bull Bragantino e Vasco da Gama na Copa do Brasil, além do Ipiranga, que foi considerado no final de semana, como mencionei no início aqui da nossa conversa, tá? Agora, nem o Cerro Porteño nem o Belgrano são equipes completamente desprezíveis, tá? E o Racing Clube é uma das principais equipes da Superliga Argentina nesse momento, e a Superliga Argentina é o segundo campeonato mais importante, mais competitivo da América do Sul. Então, esses números, eles são relativos sim, mas eles são sim bastante positivos, tá? E nas partidas de final de semana, aí a gente vai encontrar uma realidade bem diferente. Foram 10 partidas, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados, 13 gols sofridos, 30% de aproveitamento dos pontos em disputa, em uma competição onde, usualmente, onde habitualmente o Atlético vinha preservando os jogadores em virtude aí da preferência da comissão técnica e da diretoria pela possibilidade de avançar e eventualmente disputar títulos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, tá? E aí a gente entra em uma outra grande questão. Por que a queda de rendimento do Campeonato Brasileiro é tão grande? Por que o Atlético sai de um aproveitamento de 80% no meio de semana para um aproveitamento de 30% quando algumas peças são preservadas? E um dos motivos, tá, ou pelo menos me parece ser um dos principais motivos, é a falta de um maior número de opções no elenco, tá? Uma vez que, se você for fazer uma recapitulação, o Atlético negociou ou liberou somente em 2024 o goleiro Bento, os zagueiros Pedro Henrique e Kaká, os volantes Hugo Moura e Alex Santana, o meio atacante Vitor Bueno, e no finalzinho de dezembro do ano passado, se você quiser considerar, o próprio Vitor Roque, né, que acabou acertando com o Barcelona. Então o Atlético perde muitas peças sem reposição adequada da maioria delas, tanto é que atualmente a gente segue tendo somente Kaique Rocha, Matheus Gamarra e Thiago Heleno como opções de zagueiros no elenco, além do Marcos Victor, que chegou emprestado do Bahia aí recentemente, mas sequer entrou em campo até o presente momento, tomara que ele consiga corresponder. Mas nesse momento as opções no sistema defensivo, no miolo do sistema defensivo, onde o Atlético tem se mostrado aí mais frágil, principalmente no Campeonato Brasileiro, são muito, muito restritas, tá? E a verdade é que acabou transformando o elenco numa espécie de cobertor curto. A comissão técnica, preferindo as Copas, acabou expondo a equipe no Brasileirão ao preservar jogadores no Campeonato Brasileiro, tá? E a responsabilidade por isso não pode recair somente sobre o Martin Varini e sobre os seus auxiliares.
Muito pelo contrário, ela pertence em maior parte à diretoria, que tomou recentemente uma decisão consciente de não investir na contratação de reforços na última janela de transferências, mesmo percebendo que o grupo de jogadores de que a comissão técnica dispunha para disputar 3 competições era assim bastante restrito, tá? O Atlético só trouxe, como eu mencionei, o Marcos Vitor e o Bruno Prachedes, emprestado do Red Bull Bragantino, né? O Prachedes que estava emprestado anteriormente ao Vasco. E essa minha semidefesa ao trabalho do Martin Varini, gente, por mais que eu saiba que muita gente não gosta ou não gostava do trabalho do uruguaio, não significa que o Varini não cometia erros ou que o trabalho não tinha problemas. É evidente que o trabalho não era perfeito. Agora, me parecia apresentar conceitos e ideias que me autorizavam a imaginar que a médio e longo prazo a equipe poderia se estabilizar e praticar um bom futebol, acumulando bons resultados, tanto no final de semana quanto no meio de semana, como vinha acontecendo no âmbito das Copas, né? Nas Copas o Atlético tem sido bastante consistente. Isso mesmo depois de ter perdido um jogador tão importante como o Fernandinho. Vamos torcer para que continue assim, né? A gente tem uma partida importante na quinta-feira. E esse é um grande problema do Atlético Paranaense nas últimas décadas, tá? A falta de uma capacidade de dar tempo de maturação ao trabalho dos treinadores. A última ocasião em que o Atlético Paranaense iniciou e finalizou uma temporada com o mesmo treinador foi na década de 1980, mais de 40 anos atrás. Isso é uma coisa completamente inaceitável. Passar um ano todo com o mesmo treinador deveria ser uma coisa normal. Isso só reflete o quanto é doente ou falta visão aos clubes do futebol brasileiro e, em particular, ao Atlético, que dentro desse cenário de caos talvez seja a maior máquina de moer treinadores da Série A do Brasileirão. E é como eu costumo brincar com alguns amigos, tá? Todo mundo quer a possibilidade de brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro com Tinga, Tite, Matheus Rossetto e Renato Kaiser no elenco, como faz o Fortaleza muito bem treinado pelo técnico argentino Juan Pablo Voivoda, mas ninguém quer para si o ônus de ter que segurar um treinador, né, de ter convicção para segurar um treinador, quando o profissional entrega o Fortaleza, nesse caso, na lanterna do Campeonato Brasileiro ao final do primeiro turno do Brasileirão em 2022. Então, a verdade é que o longo prazo ele cobra um preço. Você tem que saber manter trabalhos quando eles estão em baixa. E isso passa, lógico, pela capacidade de avaliar de maneira técnica aquilo que acontece dentro do setor, do CT, e entender que a pressão externa ela é externa e que o grupo precisa ser protegido juntamente com o treinador, tá? E esse é um papel, por exemplo, do Paulo Tuori, que desde que voltou ao Atlético Paranaense não se deu ao trabalho de sentar numa sala de imprensa e conversar com os profissionais, né? Usar a imprensa como meio de chegar ao torcedor, para que a gente possa entender o que acontece no dia a dia no CT, o que ele tem feito, o que ele tem achado. Então isso é uma falha grosseira de comunicação. A torcida tem o direito de saber o que acontece e tem direito de saber o que o clube entende sobre determinadas situações e para onde o clube quer ir, tá? Então, gente, a verdade é que o meu maior aborrecimento com essa situação toda nem necessariamente tem a ver com a demissão do Martin Varini, tá? Mesmo reconhecendo que o trabalho me dava motivos para querer um crescimento da equipe com o passar do tempo. O que realmente me incomoda e me irrita é essa incapacidade crônica da diretoria do Atlético Paranaense em manter um projeto esportivo coeso e que se reflita no comando técnico da equipe principal. Então, por exemplo, somente em 2024, ano do centenário, em que absolutamente tudo deveria ter sido feito com um cuidado mais do que especial, mais do que redobrado, o Atlético chega ao seu quarto treinador, né? Depois de uma enorme incerteza lá no começo do ano, teve Osório, na saída do Osório teve Cuca, teve um período de interinidade com o Gil Cantonella, que você pode até considerar mais um treinador. A gente teve o próprio Martin Varini e vamos ter agora Lúcio Gonçalves, né? E isso é uma coisa ridícula. Isso não tem o menor cabimento. É impossível você ter um projeto esportivo sério que se sustente nesses moldes. Não dá para você ter 4 treinadores no mesmo ano e achar isso normal, tá? Isso é um vexame em termos de planejamento. É que coisa assim de cair o departamento de futebol inteiro. Não é que isso já não tenha acontecido, né? Então, vamos ser bem honestos. E falando um pouquinho sobre a chegada do Lúcio, tá? É difícil, a gente fazer um prognóstico do que esperar do lendário camisa 3 do Atlético, né? Nessa sua nova posição como treinador, porque o Lúcio só tem um trabalho como técnico principal, né? Até pouco tempo atrás ele era auxiliar técnico do Eduardo Tchatcho Cudê lá no Internacional. E antes disso ele teve uma passagem de 10 jogos pelo Ceará durante o Campeonato Brasileiro em 2022, onde ele acumulou
uma vitória, 4 empates e 5 derrotas, tá? E eu não tô aqui crucificando o argentino por esse mau desempenho, porque a equipe do Ceará já dava indícios de que caminhava para um rebaixamento daquela edição do Brasileirão, mesmo antes da chegada do Lúcio Gonçalves. Agora, o que a gente não pode negar, e espero que quem goste do Lúcio não se chateie por eu dizer isso, mas eu vou dizer porque é a minha opinião, é que é mais uma aposta do diretor técnico de futebol, Paulo Tuori, em uma incógnita, tá? Assim como aconteceu anteriormente com o Eduardo Barros, com o Antônio Oliveira, com o Alberto Valentim, e essa era uma grande preocupação da minha parte quando eu comentei a possibilidade do retorno do Autuori aqui no canal Palavra Atleticano. As escolhas de treinadores questionáveis e a atuação um pouco criativa no mercado de transferências. E lógico, gente, eu vou torcer para que essa aposta seja mais inspirada do que as anteriores e que o Lúcio faça um bom trabalho, tá? Eu sou um grande fã do Lúcio Gonçalves desde que ele surgiu como jogador no River Plate, tá? Antes, como jovem, antes de ir para a Europa, antes de fazer carreira no Porto, no Olympique de Marselha, no Algarrafa, se não me engano, de retornar ao futebol sul-americano. Fiquei muito feliz quando o Lúcio, mesmo veterano, topou vestir a camisa do Atlético porque a importância que ele poderia ter, e a verdade é que ele acabou tendo uma importância ainda maior, porque ele foi um dos grandes responsáveis pela criação de uma mentalidade vencedora nos bastidores, nos vestiários do Atlético Paranaense. E então, gente, como eu disse, eu tô aqui criticando, mas eu vou estar na torcida para que dê certo. E isso, lógico, vale para quinta-feira, quando o Atlético enfrenta o Racing Clube no estádio Cilindro de Avejaneda, né? Que por sinal o Racing Clube é o clube para o qual o Lúcio torce lá na Argentina, né? Tomara que isso seja um sinal de boa sorte, um sinal de que o trabalho vai avançar bem e que ele possa construir aí começar a construir uma carreira de treinador com um trabalho positivo aqui no Furacão, onde ele é ídolo. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da demissão do Martin Varini, vocês teriam demitido, não teriam demitido e por quê? O que vocês acharam da escolha do Lúcio Gonçalves, o que vocês têm achado e o que vocês acham que vai acontecer daqui até o final da temporada? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar da Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.